Com aquelas uvas que parecem de verdade. E eu achava que era de verdade, cara, e tal. Aí eu ficava assim, pô, eu era criança nessa igreja. Eu falava, mas depois vai rolar uma uvada aí pra galera, né? Mas nunca rolava. A tia levava, eu vim embora. Pô, vai comer tudo. Oi, Peruca. Bom estar aqui com você. E oi pra você Carol. que tá aqui. Carol tá aqui atrás da câmera. Hoje o nosso papo é com o Eric Rodrigues, conhecido como Peruca. Vou pedir pra ele se apresentar um pouco. É isso, o pessoal me chama de Peruca, mas meu nome é Eric. Eu sou mineiro, de Valadares, que depois chamam de Valadólares também, porque tem muito imigrante legal para os Estados Unidos. Mas eu tô aqui em Vitória, no Espírito Santo, já faz mais de 10 anos. Eu vim para trabalhar numa base missionária, Avalanche Missões Urbanas. Depois surgiu a proposta de plantar uma igreja, que é uma igreja anglicana, que é ocupa a maior parte do meu tempo, meu e da minha família, essa plantação que ainda está rolando, que é a paróquia anglicana Âncora, que estamos chamando de igreja Âncora. Aí é isso. Legal. Para quem não conhece, o Eric também é artista, então ele faz várias obras, está aí produzindo nessa luta com a gente. Essa aqui atrás é dele, inclusive. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre fé e a importância da fé na vida cristã, né? A fé da arte. É importante a fé também na fé cristã. Inclusive foi uma piada, mas estava escrevendo isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da arte na fé cristã. Massa! Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim do que você tem experimentado, do que você tem pensado, compartilhado com a sua comunidade. Cara, eu acho que bem sem perceber, a arte sempre marcou minha trajetória na fé. Eu acho que a maioria de nós fomos criados na igreja, mesmo as igrejas assim, que não tem uma preocupação teórica com o campo da arte, acaba usando o recurso da arte o tempo todo, é inevitável. Acho que ao longo da história da igreja, a igreja sempre teve muito permeada por arte. Uns tempos um pouco mais consciente, de forma mais densa, outros menos, mas acho que a ausência não é nem uma possibilidade. Por exemplo, toda igreja tem música. E música, eu sei que muitas pessoas que cantam na igreja não se veem como artistas também. Porque tem essa coisa assim do rito da igreja, então fazer ritual litúrgico, todo mundo canta, então a pessoa nem se percebe quanto um artista, mas está fazendo arte, tá? Tem melodia, harmonia, ritmo, e cria novos estilos dentro da igreja também, né, cara? Como se organiza as coisas. Eu lembro que tinha uma preocupação estética, que não tinha esse nome, não tinha uma teoria estética, mas tinha as tiazinhas que organizavam a mesa da ceia. Com aquelas uvas que parecem de verdade. Existe esse tio, E eu achava que era de verdade, cara, e tal. Aí eu ficava assim, pô, eu era criança nessa igreja, eu não participava da ceia e tal. Eu falava, mas depois vai rolar uma uvada aí pra galera, né? Mas nunca rolava. A tia levava, eu vim embora. Pô, vai comer tudo e tal. Mas aí tinha uns trigos falsos também, mas tinha... O jeito que eu organizava, assim, não jogava isso na mesa, né? Aí tinha uma jarra e tal, com um vinho. Tinha um cálice também. Cálice, né, cara? Então tinha uma preocupação estética ali. E pra educação infantil, na igreja, tem as revistinhas. Não tem imagem na igreja em lugar nenhum, de desenho assim, de nenhuma personagem, de nenhuma figura, não tem. Eu tinha muito pouco figurativo. Mas nas revistinhas isso não tinha como conter. Porque assim, uma criança pode ter imagem, porque é o jeito que ela aprende e tudo mais. Acho que o grande erro é esse. É pensar que os adultos param de aprender com imagem. Entendeu? Sim. Mas pra criança a imagem vaza, então você fica ali. Eu lembro que tinha uns recursos próximo do teatro, né? Que é o fantoche. E tinha flanelógrafo. Você chegou a ver esse negócio? Não. Lembro que teve minha melhor professora, escola bíblica, tinha a formação que chegou numa ferramenta pedagógica super nova e tal, de fora, que era um flanelógrafo. Era uma flanela enorme, com os personagens de flanela que colava. Então você trocava a grama, colocava uma montanha, tipo um filtro. Aí o cenário ia trocando. Então as tias davam aula o tempo todo, então você ficava ali imaginando aquilo. Era uma contação de história, todo domingo de manhã, brincadeira e contação de história, né?
E riquíssimo, cara, porque eu fico pensando, poxa, as crianças que não iam na igreja, tinha isso na escola, se a escola tivesse. Sim. A gente não tinha essa coisa a mais de ter um lugar com histórias antiquíssimas, né? Clássicos da literatura mundial, cara. Você vê as poesias do próprio Provérbios, né? Enfim, os Salmos, as histórias dos Salmos, e a história do da fuga do Egito e tal. E a história era contada meio que minissérie, né? Hoje conta uma parte da história do Moisés, depois a parte 2, parte 3. Dependendo da experiência, ficava naquela expectativa de qual seria a próxima. Isso, cara. Eu que era pequeno, não sabia ler ainda, ficava ali, dependendo da tradição oral, né, cara? Então a arte como ele sempre teve ali, tipo assim, aí tem coisa do jogral, só que você vê em movimentos sindical, antigo e igreja, sacou? Aí tinha jogral, que mais tinha? Depois chegou dança, né? Essa coisa eu não participei já. Tinha a coreografia, acho que antes da dança espontânea teve a coreografia, né? Tinha um evento e tinha a coreografia do Ministério de Dança. Enfim, esse eu sempre, da minha fé, sempre teve, da minha formação. Natal tinha muito, né? Natal sempre teve teatro, que meu irmão foi um cordeirinho uma vez. Né? Tá vendo? Marca, né? Aprende. Acho que principalmente ele não deve esquecer que ele já foi um cordeirinho. Então, assim, na escola eu tive os contatos com teatro, com música, dança, contação de história, foi na igreja, então. O que não tinha era pintura e escultura, isso não tinha espaço, entendeu? Mas no caderninho tinha ilustrações, muito boas, algumas muito boas e tal. Então sempre teve travassado assim, né? Depois de crescer um pouco mais na adolescência, aí fui conhecer pinturas por causa e desenho, design por causa da capa de CDs de bandas de rock cristã. Que tinha um movimento também de gente que desenhava para isso. E precisava achar uma iconografia, né? Um acervo de imagens para colocar, ilustrar aquilo ali. E os repertórios vinham de onde, né, cara? Porque quase não se tinha pintura na igreja e tal, e é protestante, evangélica, né? E aí começaram a se criar novas coisas, enfim. E como tinha uma loja de CD na minha cidade, que tinha muito CD cristão gringo. E tinha pinturas ali. Aí eu percebi que não, lá fora tá rolando um monte de coisa assim. Tem gente fazendo. Tem gente fazendo e tal, pintura, design, pintura digital. Que era uma grande novidade pra época, né? Aí eu colecionava, meu irmão colecionava, recortava, fazia nosso próprio álbum ali de... depois virou sketchbook também, né? Comecei a pichar e tal. Mas eu colava lá, tipo assim, tinha as capas do CD do Mortification, com a banda de thrash metal, muito pesado, né? Aí tinha caveira e tal, caveira pode e tal. Pô, legal, então vamos desenhar caveira e tal. Podia lá, né? Na sua igreja não, na minha igreja era problema. Legal. E assim, na nossa vida devocional a gente tem muito disso também, né? Como a gente organiza o nosso tempo, como é que é a nossa rotina. A gente é permeado com arte ao redor da gente o tempo inteiro. O adulto não deixou de aprender com imagem, né? Está Exatamente. aprendendo de outras imagens. Cara. Porque nós não só somos uma cabeça com um monte de ideias, né? E às vezes a educação cristã tem essa ingenuidade, assim, de achar que todo mundo vai aprender só pelo sermão, pela palestra. Teve muitas vezes que assim, o pastor, o pregador, falou durante horas, mas aí veio uma música depois que falou assim, cara, agora eu entendi. Porque eu entendi de outro lugar, que não fosse na minha cabeça, né? Você não fica fazendo contas teológicas, entendeu? Com Cristo, mais uma ressurreição é igual a minha libertação. Você meio que sente isso, sabe? Você fala assim, cara, eu sei que fui livre da culpa do pecado, mas teve um dia que eu tive essa sensação de liberdade, sabe? Então eu passei a prestar mais atenção para baixo da cabeça, como eu senti o mundo e percebi as coisas e como que o meio da arte me pastoreava. E eu percebi como que minha vida estava aberta para isso. E eu fui aprender política por meio da arte, por meio da música, da pintura, de fanzine, colagem. Então teve um monte de coisa que eu aprendi na vida que foi por meio desses mecanismos não tradicionais de educação. E como que a igreja é um lugar rico, porque assim, as pessoas estão sendo educadas juntos, pai, filho, mãe e tudo mais. A troca de faixa etária. Troca de faixa etárias. E
tem uma coisa, né? Tipo assim, os espaços da igreja, por mais que a igreja evangélica no Brasil, há um tempo atrás, era bem mais rígida em questão da imagem, as fachadas de igreja têm uma arquitetura própria. Então você tem uma experiência arquitetônica própria de igreja. Você olha, você vê um prédio de igreja. Você não é um prédio de outra coisa, de loja. Apesar que hoje, por causa assim, da proliferação de crente em qualquer canto, né, cara? A galera aluga em qualquer lugar, realmente é uma porta de loja, você não sabe o que tem ali dentro, a não ser pela placa. Mas a igreja que eu cresci, e olha que é uma igreja assim, renovada e tal, mas tem uma preocupação no formato da janela, sabe? Meio pontiaguda assim e tudo mais. Bem mais pobre que a arquitetura católica, mais tradicional, né? Mas tinha uma preocupação, tinha umas torres, assim, não tinha cima, tinha umas torres e tal. Então quando eu ia construir, não, tem que ter cara de igreja. Ou seja, mesmo lá no imaginário das pessoas, assim, olha, se não tiver ponta, as orações funcionam da mesma maneira? Funcionam. Mas está marcado no imaginário das pessoas um certo tipo de arquitetura para o sagrado. Mesmo que inconsciente isso está lá. Então eu acho que a experiência não consciente e por isso se torna um pouco pobre. Sim. Se fosse mais consciente era mais rico. E tem um pouco do propósito disso, né? Na própria história da igreja tem uma coisa assim, né? De que a arquitetura é pensada com o objetivo de passar uma mensagem, né? Realmente o pé direito dessa igreja que eu fazia parte era enorme. O pé direito altíssimo. E aquela amplidão, aquela amplitude do salão é de propósito, né? Você procura de espaço sagrado, geralmente tem esse espaço. Aí a fachada da igreja era maior do que o tamanho da própria igreja. Então, boa parte era a parede para cima ali do teto real. Então você chega na porta, você olha para cima. Então a igreja meio que levanta o seu queixo para olhar para cima. Então tem esse convite a pensar em coisas maiores do que você. E você se sentir um pouco pequeno no espaço aí de propósito.